Varro, o melhor amigo de Spartacus na série e o único gladiador do Ludus que na verdade era um homem livre e se sujeitou a essa vida para lidar com as dívidas que tinha. E no vídeo de hoje veremos toda a história de Varro, o gladiador que, caso não morresse na primeira temporada, facilmente seria o braço direito de Spartacus na rebelião. Então, antes de começar, botem aí um miojo na cabeça para se fantasiar de Varro. Deixa o like no vídeo e caso não gostarem pode retirar lá no final. Vamos falar então da história de Varro, o homem livre que se tornou gladiador. Fala guerreiros, antes de entrar a fundo na história, vamos relembrar aqui rapidinho quem foi o Varro. O Varro era um gladiador da casa de Batiatus, sendo o único deles que era um romano e que por vontade própria se tornou gladiador. Ele luta no estilo Murmilo, equipado com uma espada e um escudo retangular, o mesmo estilo de Crixus. Devido ao seu cabelo loiro e encaracolado, ele se destacava bem dos outros gladiadores, além de ter um comportamento bem amigável. Ele é quase um alívio cômico na série em um certo momento. E como guerreiro, ele era uma boa promessa para o Ludus, aprendendo rapidamente a ser um gladiador. Pois bem, iniciando de fato a história de Varro agora, um homem romano com uma esposa e com um pequeno filho vivendo em Capua. Varro acabou entrando em uma série de dívidas e em vez de seguir o caminho mais fácil, que era considerado covarde por ele, sendo esse fugir de Capua e se esconder, ele decide iniciar uma carreira de gladiador por conta própria na tentativa de obter ganhos e quitar a sua dívida. A carreira de gladiador era famosa por ser algo imposto a diversos escravos que simplesmente não tinham poder de escolha, e esse tipo de carreira possuía uma expectativa de vida muito baixa. Então galera, um homem livre escolher essa carreira por vontade própria era algo muito incomum de se ver. Para iniciar a sua vida de gladiador, o Varro entra em contato com Batiatus informando esse seu desejo, e para Batiatus ter mais um gladiador a custo zero é sempre um bom negócio. Sendo assim, Varro se junta ao Ludus em um grupo com uma nova leva de escravos comprados para serem gladiadores, e dentre esses novos recrutas, além de Varro, está Spartacus, que foi comprado após vencer os 4 gladiadores de Solônios na arena. Eles são recebidos com indiferença e desprezo pelos outros gladiadores, o que na verdade era mais um costume daquele local. Spartacus e Varro já iniciam um contato e Varro revela a Spartacus que na verdade era um homem livre, mas se submeteu a isso para sanar as dívidas e sustentar a sua família. E por que um homem se condenaria voluntariamente a isso? Algumas pequenas dívidas cresceram. Pagá-las acabou ficando difícil. Se isso afetasse somente a mim. Tem família? Esposa e criança. Um menino. 2 anos na arena e os meus ganhos irão sustentá-los. Tem um momento bacana também que Spartacus divide o pão que conseguiu com o Varro. Chegado o dia do teste, Varro enfrenta Guinéios e consegue se manter tempo suficiente para passar no teste de Batiatus, sendo então recebido pela Irmandade e se tornando um verdadeiro gladiador. Após se juntar à Irmandade, Varro treina e conversa com Spartacus, com a amizade entre eles aumentando cada vez mais. Ele conta a Spartacus um pouco da história de Barca e como ele se tornou uma lenda na arena após uma disputa insana que só sobrou Barca vivo. Em um certo momento, o Docturi apresenta uma série de jogos enfatizando que os que conseguirem provar o seu valor vão ir ganhando posições. E nessas lutas tem a principal que vale mais dinheiro e tem mais destaque, e com toda certeza Crixus seria um dos nomes. Em um certo momento, Spartacus acaba falando bobagem e sendo ouvido, fazendo com que ele e Varro sejam jogados no buraco, uma espécie de força que tinha no Ludus. O juramento que fiz para esse lugar não incluía implorar. E ele pergunta sobre os detalhes. Não preciso de lições de submissão. Você prefere uma lição diferente? De obediência, talvez? Para o buraco! Vocês dois! Talvez eu tenha falado demais.
Talvez. E lá, Spartacus revela a ambição de livrar a sua esposa, algo que Varro meio que desejava também para sua família, mostrando o objetivo em comum entre eles e solidificando ainda mais a amizade entre eles. Há muitos que eu queria ver mortos por aqui. Você não está entre eles, Varro. Talvez não tenha escolha. Sempre há uma escolha. Spartacus deseja estar na luta de mais prestígio e arma para Guinéus ser ferido e ficar de fora, impossibilitando ele de enfrentar Crixus. E Varro o apoia quando questionado pelo Doctore, mesmo não concordando com Spartacus, hein? Na noite que antecede os jogos, os gladiadores são apresentados na vila para serem vistos pela nobreza romana. Varro está ao lado de Spartacus e depois de um momento Varro é levado por Lucrécia e Elitia para um tipo de serviço. Serviço esse que era fazer sexo com uma escrava na frente de alguns nobres romanos. E Varro, mesmo sendo obrigado a fazer o serviço, fica repetindo em sua cabeça para que seu esposo o perdoe. Nesse momento vemos Elitia, que fica bem acesinha com a performance de Varro, pedindo para ele realizar o ato mais de uma vez, e começando ali o desejo dela por gladiadores. O plano de Spartacus dá certo e ele vai enfrentar Crixus. Durante os jogos, o Varro consegue vencer sua primeira batalha na arena e observa Spartacus ser derrotado por Crixus, apesar de estar aliviado por Spartacus pelo menos ter sido poupado da morte. Com isso, Spartacus é colocado para lutar nas minas e é um lugar que Varro conhece bem, pois costumava frequentar e apostar em seus tempos em que era um romano livre. E nesse lugar, Spartacus fica mentalmente e fisicamente abalado, não tendo mais o respeito de alguns gladiadores, que até mesmo chegam a ameaçar Spartacus, e Varro defende o seu amigo e a ajuda como pode. Depois de salvar Batiatus, Spartacus acaba retornando à Irmandade e se junta a Varro novamente como gladiador. Depois de um tempo, é chegada a luta de Spartacus e Crixus contra Teócules, e Varro fica maravilhado com a vitória de Spartacus, comemorando muito a vitória, enquanto cai a chuva sobre Capua. Com as moedas ganhas na arena, Varro pede para que Ashur entregue uma mensagem à sua família e em vez disso ele retorna com Aurélia e seu filho para vê-lo pessoalmente. Após um pouco de conversa com sua esposa, Aurélia diz a ele que está grávida de outro homem chamado Titus, que a acolheu em seu lar enquanto Varro estava fora, deixando Varro furioso. E após isso, ele se recusa a enviar seus ganhos a ela e gasta parte deles para ter sexo com uma mulher no Ludus. Spartacus, que havia perdido Sura recentemente, convence seu amigo a perdoar Aurélia, e assim Varro manda uma carta para ela pedindo perdão. Depois de um tempo, ele recebe notícias de Ashur que sua esposa e seu filho haviam sumidos, e havia sangue espalhado em sua casa. Varro fica furioso e ataca Ashur, fazendo com que ele seja lançado à solitária. E ao ser libertado, Spartacus informa que enviou Mira para encontrá-los. Nesse momento, Spartacus já havia subido a classificação de gladiadores e se tornado campeão de Capua, tendo lutas de maiores prestígios. E em uma delas, Spartacus deve lutar acorrentado a um gladiador do mesmo Ludus, e ele escolhe Varro. Sendo assim, Spartacus e Varro fazem a batalha final contra alguns oponentes que também estão acorrentados, e ao final de toda a batalha, eles enfrentam um gladiador gigantesco com uma armadura impenetrável. Então, eles decidem atacar no único ponto vulnerável, do pescoço para cima, e assim conseguem derrotar o oponente e ganhar toda a batalha, com Varro dividindo a glória com Spartacus. Após a luta e retorno ao Ludus, o Varro se encontra com Aurélia, que o estava esperando. Ela explica que na verdade aquele sangue que foi encontrado na casa era de Titus, o pai da criança que ela estava esperando, e que ela, Aurélia no caso, tinha o matado. Nesse momento, Varro diz que seus pensamentos mudaram e que ele amará a criança assim como ele ama Aurélia. O Varro fala com Spartacus que sua intenção após o período como gladiador era ir para Cecília a trabalho com a sua família, pedindo para que Spartacus o visite quando conquistar a liberdade. Lembrando, pessoal, que o Varro não era um escravo. Possivelmente ele apenas firmou um contrato com Batiatus para ser durante um período de 2 anos, e após isso ele retornaria a ser um cidadão romano.
E como Varro estava em lutas de prestígio com Spartacus, já tinha dinheiro suficiente para quitar as suas dívidas, restando apenas encerrar esse tempo de contrato. Nessa mesma noite, Numério solicita uma luta de exibição de Spartacus para sua festa de aniversário. Na cerimônia, Varro conversa com Spartacus e até caçoa dele em um certo momento, em que Spartacus trata a amiga com uma certa antipatia, clássico de Spartacus. Obrigada por ontem à noite. O homem passou dos limites. Eu só corrigi isso. Ainda assim, meu coração se enche com a gentileza. Então esvazie. Faria isso por qualquer mulher. Você é um idiota. O campeão de Capua, sempre fazendo amigos. Só preciso de um. E tem sorte, porque parece mesmo que só tem um. A luta era para ser entre Crixus e Spartacus, mas como Elite seduziu o jovem Numérios e o manipulou ele escolheu Varro, que fica surpreso com sua escolha. Os dois duelam bem e Varro até acerta um golpe em Spartacus, mas afinal, o campeão de Capua termina vencedor, restando apenas Numérios julgar o destino do derrotado. E principalmente por ser um evento de exibição, o óbvio a acontecer era Numérios julgar com a vida de Varro. E para surpresa de todos, menos de Elite, é claro, o garoto julga com um polegar para baixo, indicando que Spartacus deve matá-lo. E Numérios era amigo de Spartacus, hein? E só por causa da sedução de Elite, esse moleque filho da... Bom, continuando, Spartacus fica incrédulo com a decisão do menino e olha com relutância para Batiatus, esperando uma intervenção dele. E ele até fala com Calávios que era apenas uma exibição e tal, mas Calávios queria ver o desejo do seu filho realizado. E assim, Batiatus, como almejava a aprovação do magistrado, gesticula para Spartacus executar o Varro. Prossiga. Os guardas ameaçam Spartacus, que estava paralisado, e Varro diz para seu amigo matá-lo, caso contrário, os dois seriam mortos. Eles matarão nós dois. Não há escolha. Sempre há uma escolha. Não dessa vez. Varro puxa a espada para si mesmo, pedindo para Spartacus cuidar da sua família, e que ele faria o mesmo por seu amigo. Por fim, Spartacus dá o golpe final, já que não tinha mais volta, matando seu melhor amigo. Apesar de ter sido considerado o vencedor da luta, Spartacus passa a noite como grande derrotado em seu quarto, sendo confortado por Mira. No dia seguinte é feito um funeral para o Varro e o seu corpo é retirado do Ludus em uma carroça por Aurélia, sendo o fim do gladiador, que foi o melhor amigo de Spartacus em toda a série. Outras aparições de Varro foram quando ele apareceu nas alucinações de Spartacus devido ao corte feito pelo próprio Varro, e sendo essa alucinação que levou Spartacus a descobrir o que realmente havia acontecido com sua esposa. Na segunda temporada, ele é citado algumas vezes, principalmente nos primeiros episódios, em que Aurélia está junto com Spartacus e os rebeldes. E no momento da morte de Aurélia, ela pede para Spartacus não se aproximar de seu filho, pois poderia ter o risco dele ter o mesmo destino de Aurélia e Varro. Todo o dinheiro que tomei dos romanos, desde que fugimos, é o bastante para comprar para você e para seu filho uma passagem para longe dessa costa. Spartacus. As últimas palavras de Varro sobre vocês, Janos, foram para que eu cuidasse de vocês. E nem precisavam ser ditas. E na última temporada, Spartacus homenageia Varro durante o funeral de Crixus, para fazer uma homenagem junto aos outros rebeldes que perderam a vida até aquele momento. Bom, então é isso, guerreiros. Já fala aqui quem você quer que seja o próximo da lista. Se inscreva no canal para não perder quando eu postar. Esse ano eu realmente quero manter uma frequência maior de conteúdos por aqui e espero que vocês estejam comigo nessa. Valeu, galera, até a próxima.